Estamos de volta com ela, Celi Rigazzi, italiana. Isso mesmo. E essa torta de pêssego que vimos que tem um creme e um brigadeiro, Isso. além dos pêssegos e de uma crocância. Então eu vou direto já te passar os ingredientes pra gente seguir pro passo a passo. Pra massa, você vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 45 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga, uma gema e 25 ml de leite. Recheio, com ele, 390 gramas de leite condensado, aquela latinha, 200 gramas de creme de leite e uma lata de pêssego em calda. Na cobertura, nós vamos usar 300 gramas de nata, 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e pêssego para decorar. Se você perdeu algum dos ingredientes, no @GazetaMulheres você encontra a lista completa, vai ter a fotinho da Celi, vai ter também a da torta, é só ir na legenda que tem os ingredientes. Maravilha. Primeira coisa que eu vou falar dessa massa, anotem. Essa massa é a massa mais coringa, mais exata, mais perfeita que tem para torta. Papum, deliciosa, gostosa, perfeita essa massa. Isso significa então que eu posso usar essa massa para qualquer recheio. Qualquer recheio. Sabe aquelas tortas que vocês têm, que vocês acham que é mais ou menos que é gostosa? Uhum. Isso aqui dá de 10. E ela é fácil, rápida, barata. A minha manteiga, gente, é o calor, tá? Que tá É o calor? assim. Eu ia te perguntar, não tem que ser derretida. Pode ser até geladinha. É o nosso calor excessivo que a gente está. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma farofinha com esses ingredientes, por isso que ela pode estar gelada, tá? E na mão mesmo, né? Não tem que usar batedeira nem nada nesse processo. Quer praticidade? Pode usar um processador, que é ir no pulsar, só. Mas olha aqui, ó. Ah, é facinho. É facinho, e o multiprocessador aqui vai fazer barulho, vai deixar a gente falar. Não, incorpora fácil. Incorpora fácil. Depois olha tem que aqui. lavar. Exatamente. Essa massa, ela tem uma grande vantagem. Fez, tá pronta. O pulo do gato é aqui, ó. Fiz essa farofinha, ó, gente, pode ser com a mão, tá? Como a minha manteiga. Tem até algumas massas que param aí, né? Param aqui. Que as pessoas já colocam na forma e já levam pra assar. A sua tem mais ingredientes agora que devem fazer a diferença. Isso. O que vai fazer diferença? É pouco açúcar, ela não é muito doce. Nós vamos pegar os nossos ml de leite e eu vou colocar a gema. A minha gema ressecou um pouquinho para usar o ar-condicionado. Grande sua gema. Eu uso ovos jumbo. Tá. Gente, confeiteira, né? Usa já um ovo já padrão top, né? Então, ou é um jumbo ou 2 pequenos? Que seria 1,5, né? Mas aí... 1,5, né? Vai judiar, né? Escolha um ovo grande. Tá bom. Um ovo de excelente qualidade. Primeira coisa, ovo não é uma coisa que dá para comprar barato, né, gente? Compra um ovo bom. Ó. E eu não vou colocar tudo. O pulo do gato é esse, dessa receita. Por quê? Dependendo do tamanho do seu ovo, dependendo da sua balança, vai dar um pezinho, ok? Vai aos poucos. Vai aos poucos, não coloque tudo. Como eu sei que eu cheguei no ponto que eu quero? Daí agora vai com a mão, ó. Gente, como fica bonita a massa e bem úmida. Bem úmida, vou colocar um pouco mais, porque essa massa ela não precisa ser uma massa amassada. A hora que ela deu liga, juntou todos os ingredientes, separa. Outro pulo do gato é isso, parou, tá? Ó, já tá dando. E esse leite que você tá colocando com a gema é em temperatura ambiente? Temperatura ambiente, sem segredinhos. Ó. Ah, ela fica unidinha, Ó, né? um pouquinho mais, gente, ó. Coisinha muito pouca. Ó. Só pra ela ser toda junta, unida e tá pronta. Uau! Nossa, a gente consegue perceber que ela vai ser gostosa pela beleza dela. Ó, mesmo antes isso, eu de já vou assar. tirar daqui pra vocês Olha verem. a textura. Ó, e ela grudou toda, olha que beleza. Ó, massinha. Mostra o bowl que é bonito de ver, que não sobrou nada, nem Nadica, aquele ó. farelinho, ó. Nada. E o farelinho que sobrou aqui na mesa, gente, ó, une tudo. Você vai... Se tá com pressa, até pode fazer. Eu gosto de deixar descansando um pouquinho, vou lá fazer o recheio, deixo na geladeira e daí vou deixar entre um saco Então, plástico. geladeira só pelo tempo do recheio mesmo. Só uns pelo tempo do minutinhos. recheio.
Aqui eu tenho uma pronta, que está geladinha, ó. Tá. Eu fiz essa ontem. E eu preciso de rolo para abrir? Mas vou ensinar super fácil, quer ver? Ó, geladeira, pode deixar mais abertinho como eu fiz, ó. Tá. Fica mais fácil para você. Sempre com plástico para não ressecar. Exatamente. Deixa ela na geladeira retinho, pode fazer com antecedência, enfim. Aqui eu tenho uma forminha de 20 centímetros. Essa massa, então, ela rende uma torta de 20 centímetros. 20, 23, dá para você usar com tranquilidade. Deixa eu botar isso para cá. Eu levo para você enquanto você começa a abrir. Ó, 2 plásticos. A massa, não precisa, quebrou. Beleza, gente, não tem problema, ó. Vai pegar outro plástico e Como é a colocar em manteigada, cima. depois a gente une, né, se quebrar. Exatamente, olha aqui. Elaine perguntou se pode usar margarina ao invés de manteiga na massa? Poder você pode. A partir do momento que eu dou uma receita, eu sempre brinco, a receita é sua. Sim. Você usa o que você quiser, porém, o sabor não vai ficar o mesmo. Manteiga tem uma qualidade de sabor final muito melhor que margarina. Eu adorei sua resposta, porque isso significa que substituições são bem-vindas, mas que a receita que você A passou realidade de cada é um. a que você acredita que é a melhor. Por quê? Não dá para algumas mudanças vão mudar automaticamente o paladar final. E a manteiga, toda vez, todo mundo pergunta isso. Pode substituir manteiga por margarina? E tem receita que pede margarina. Por quê? Porque tem uma lógica disso. Empadão, né? A gente faz com margarina normalmente. Empadão tem que ser aquela margarina 80%. É, aquela com Densa. bem densa. Que é o truque do empadão, é usar essa margarina, não faça com manteiga. Então tem receitas que tem aquilo pedido. Então, eu brinco, a receita é sua, não é mais minha. Olha Ó, que fácil de abrir. E você abriu bem, né? Ó. Tá fininho, fininho de tudo. não precisa untar, forma daquelas que sai o fundo, tá? Ó. Gente, não pode dizer que não tem prática, porque é só levantar, ó. É, não é simples. Depois corta, né, o que sobrar. Aqui. Empurra tudo, empurra os cantinhos. Esse saquinho que você tá usando não é o de congelamento, é? Não é o de Ele é mais congelamento, grosso. mas serve. Serve? Esse é aquele, sabe aquele da bobina grande? Sei. Esse é aquele da bobina grande, mas eu faço com aquele mais fininho O da, de do congelamento dá congelamento. certo também, né? Eu abro ele e faço também. Tá. Se eu não tivesse um desse tamanho, ele é um pouquinho mais grosso só, mas não é grande coisa a mais que não, tá? Ó, é legal de mostrar aqui, ó. Socorro, quebrou. O que eu faço? Aperto, né? Aperta, gente, aqui. Aqui na lateral quebrou um pouquinho, é só Ó. passar a mão. Essa hora agora é só a gente, ó. Outro truquezinho, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ai, Por você quê? dobra. Eu dobro, porque a massa aqui na borda, normalmente, tá vendo que a minha ela tá perfeitinha? Sim. Dobra essa partezinha. Pra não quebrar. Isso, pra ela ficar um pouquinho mais firme. Porque nessa parte, pra ela ficar bem bonita no almoço de domingo, É uma boa dica, porque quando a gente desenforma, costuma quebrar, né? porque fica Bem a muito bordinha. fininho, fica muito fininho. Ó, daí empurra, Legal. pá, pá. Linda a massa. Essa massa, olha, façam e guardem essa massa com muito carinho, porque foi de uma receita, de uma torta de peras que eu peguei. E eu falei, nossa, que massa boa. Ela virou minha massa coringa de todas as tortas. E dá pra fazer torta de morango, Que né? você quiser. De chocolate, qualquer uma. Ela é muito saborosa. Ó, olha que beleza. Primeira etapa concluída. Primeira etapa Temos concluída. nossa massa. Vai levar ao forno, não muito forte. Olha que belezinha. Ela encolhe levemente, mas bem Quanto pouquinho. tempo de forno você deixou? Ó, se o forno estiver já pré-aquecido, vai ficar no máximo 30 minutos, no máximo. Você fez furinhos ou não precisa? Assim, ó. Uns cortezinhos, né? Nem... Coisa muito básica, Ela é toda rapidinha, ó. Ó, pronto. Foi. Tá. tá? Feito. Então, essa parte tá feita. Agora vamos fazer o recheio. Depois a gente monta rapidinho. Vamos. Deixa eu levar o bowl pra lá, pra você conseguir Por favor. usar o fogão. A massinha também. Aqui nós estamos com o nosso bowl ligado. Ó. É tipo um brigadeiro que a gente É vai um fazer? brigadeiro branco que a gente vai fazer aqui. Bem fácil, sem... E assim, a gente vai fazer ele... Levantou fervura, 1 minuto, desliga.
Creme de leite de caixinha? Creme de leite de caixinha, o HT. Ah, mas só tem na sua região fresco. Melhor ainda, vai ficar mais saboroso. E aí eu vou mexendo, tá bem baixinho, é isso mesmo ou eu posso aumentar? Pode aumentar agora. Tá no 1? Tá no 1, a gente precisa de um pouquinho mais de... Vou deixar mais alto. Por favor. Eu já trouxe um pronto. E são só esses 2 ingredientes? Só. Olha, não vai nem leite em pó, que agora sempre que é brigadeiro branco tem leite em pó, né? Ou chocolate branco. Ou chocolate branco. Esse aqui eu quis fugir muito daquele creme de maisena, que vai amido, que vai não sei o quê. Eu queria uma coisa mais coringa, mais fácil, que todo mundo pudesse fazer e sem ser aquele creme mesmo. Porque aquele creme tem um problema, ele é muito perecível. Entendi. Com esse calor fica muito perecível, mas eu trouxe um creme pronto já, tá? Pergunta, por que que em algumas receitas de brigadeiro tem que colocar manteiga e em outras não precisa? Nesse caso você não colocou. A gordura do creme de leite já é suficiente? Vou te explicar. Para um recheio, você não precisa colocar gordura. Para um doce que vai enrolar, você precisa da gordura para ele não cristalizar tão rápido. Ah... Sabe os cristais de açúcar que criam? Sei. Numa receita que eu vou vender um brigadeiro, você vai fazer o brigadeiro hoje, brigadeiro branco. E a sua festinha é no sábado, você quer fazer e que ele não crie cristais, você põe o creme de leite, você põe a gordura e você pode colocar o chocolate branco. Tudo isso são umectantes que vão durar mais o seu brigadeiro. Como é recheio, aí Como não é precisa. recheio e a gente vai fazer ele mais molinho. Você deixou molinho. Deixa eu pegar uma colher, que aí eu já vou mostrar pra você de Isso. casa. Ups. Aqui tem uma receitinha. O ponto, ó, ele não tá duro, tá cremoso. Ah, isso, hein? Isso. Tudo de bom nessa vida. Gente, levantou fervura, 1 minuto. Ok por aqui? Podemos dar sequência? Podemos dar sequência. Espero que todo mundo entendeu. Não, ficou claro. Você Quer que eu desliga desligue? Por favor, só para não queimar. Vou desligar. E... Não vou botar a grávida a trabalhar, né, gente? Não, eu poderia mexer pra você sem problema. Quer que eu mexa? Não Enquanto precisa. você monta? Vamos montar e vamos fazer as outras etapas, que é bem legal. Tá. Principalmente a da nata, que eu acho que tem que dar um pontinho legal. Eu acho que seria interessante. Ó. E aqui eu tenho que esperar esfriar o meu brigadeiro Sim. pra colocar na torta? Aqui eu vou dar sequência na receita pronta. Vamos pegar aqui, ó, a nossa. Já vamos colocar pra cá o que a gente vai usar os próximos. Nosso pêssego. Esse pra cá. A quantidade de pêssego é uma lata? Olha, quer Ou é um com pouquinho bastante... mais? Eu gosto um pouquinho mais, porque eu usaria a lata inteira só para o recheio e usaria uma outra lata para decorar. Não usa todo uma lata para decorar, mas uma lata é necessário aqui. 500 gramas, pelo menos, de pêssego picadinho. Tá. Então, separe. Eu separei ali 5 para decorar. Sobra. Então, 1,5 lata, né? 1,5 lata. 1,5 lata. Vem bem-vindo. A gente come depois, né? Ah, sim. Tão gostoso. Ó. E é bom quando o pêssego aparece fora do Natal. Isso, não Que a precisa gente ser só lembra dele no fim do ano, né? no final do ano. Por isso que eu chamo ela de receita vintage. Ó, Esse gente. brigadeiro dá vontade de mergulhar nele. Outra coisa legal, essa forma ela é mais altinha, ó. Ela tem 3 dedinhos de altura, porque eu vou colocar vai ficar daquela altura e é bem recheada, não vai ficar muito baixinha. Eu só piquei e deixei, ó, vendo que ele quase não tem caldo, tá? Tá. Aliás, eu deixei escorrendo para ele não ficar com excesso de caldo. Aí você coloca por cima. Coloca O por excesso de cima. calda iria deixar minha massa meio mole? Vai amolecer a massa, não vai ter a durabilidade que a gente quer. Aqui você pode fazer num dia e servir no outro. Ó, prontinho aqui. Ai, ficou lindo. Primeira E bem parte recheado mesmo. pronta. Vamos separar aqui que a gente vai dar sequência. Vou pegar agora o nosso bowl. Que agora é esse creminho de nata. Esse creme de nata. Qual a diferença de nata para creme de leite? Você sabe? Não sei. Vamos lá, gente. Nata, ela tá bem difundida quase no Brasil todo. Qual a diferença dela para um creme de leite fresco? Quantidade de gordura. É maior na nata? É maior a quantidade da nata. Não é para todas as receitas que dá certo, tá? Por exemplo, numa receita de brigadeiro, você tem que colocar realmente o creme de leite. Perguntaram aqui pra você justamente isso. A Suza falou. Por que a preferência pela nata e não pelo chantilly? O sabor dela, ele fica mais montado, ele fica mais firme e o sabor dele é
algo assim surpreendente comparado ao creme de leite fresco, comparado ao chantilly. E aqui não é açúcar que você colocou. Eu coloquei o açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho. Poderia eu não quero ser o cristal? Ah, você quer um creme lisinho. Lisinho, que não apareça uma bolinha de açúcar. Posso usar o açúcar comum? Pode. Lembrando que peneire bem na peneira mais fina que você tem, daí você pode usar. Como eu já sou em casa, ok, né, gente? Mas quando a gente vai vender, eu não quero nenhum cristal, eu quero que a pessoa, aquele creme derreta na boca do cliente. O confeiteiro garante isso. Garante isso. Posso? Batedeira, claro. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Batidinho ali na geladeira, vou pegar. Na mão eu não conseguiria, né? Essa Consegue. textura? Consegue? Um pouquinho de paciência, consegue. De muque? Consegue, Vai. consegue de boa. Ó. Aqui eu coloquei ela numa manga. Qual é a diferença, ó, gente, ó. Ó como ela fica firme. Uhum. O chantilly eu não consigo, ele tem um sabor mais denso, mais pesado do que o chantilly. Você vai ver na hora que comer, você vai falar assim, nossa, que diferente. Até na aparência da torta Até na também, aparência. né? A decoração dela fica diferente do chantilly. Uau! Eu vou mostrar o bico que eu tô usando. Depois a gente fala o número para elas. Tá. É um bico importado. Depois eu mostro. Ó, você consegue ver o número? 480. É um bico 480, gente. Ele tem como se fosse... Eu vou mostrar, deixa eu fazer e eu mostro. Ele lembra um pouco a consistência do cream cheese? Mas, então, daí ele é mais leve. Ele é mais leve? Ele é mais pesado que Ó, gente, eu tô tentando encontrar algo pra substituir, mas é nata, tá? Mas comprem que vocês vão ficar surpresa com o sabor disso. E é caro? Não, eu pago R$12 um potinho desse. Uma coisa importante que eu não falei, tem que ser gelado, tá, gente? Ah, tem que bater gelado. Tem que bater gelado. Ele é um produto que você vai encontrar em geladeira, vai manter em geladeira e vai bater gelado, tá? Ele é fresco, é lácteo, é fresco. Vai estar em geladeira, na parte com as manteigas, nessa parte, tá bom? Então essa não é uma torta que tem alta durabilidade? Dura. Até 5 dias. Olha, dura bem. Ela dura bem, tem que estar em geladeira. Ó, Sim, deu claro. certinho a quantidade, gente. Até pra servir geladinho, que é bom, Ó, né? que bonitinho. Agora Lindo. vamos cortar o pêssego. Ó, que bonito que ficou. E parece que você fez um trabalho complexo, né? E não é. Deixa eu mostrar o bico rapidinho aqui na TV. Esse, vocês vão naquela linha de bicos especiais. Aliás, a minha equipe falou assim, traga o bico, só temos esse. Ó, ele é de um lado, ele tem esse aqui, do outro lado tem um V. Tem um corte. É como se fosse redondinho e tem um V, ó. 300 e? 300 e... Ou era 400? Agora nem lembro. Não, era 480. 480, meninas, tá bom? Então vocês procurem. É um bico redondinho que tem um V, tá bom? Quem quiser mais profissional, mas não precisa, tá? Você não vai deixar de fazer a torta porque não tem o bico, por favor. Sim, não. Isso é só um detalhe, né? É que está na TV, né? Tem que ficar chique. Pra ficar bonito. Andréia quer saber se pode congelar essa torta. Nunca congelei. A massa pode? Ou também não? Não há necessidade. Você pode fazer a massa, deixar embrulhadinha, guardada. É um né? biscoito. É rapidinho também. Ó, vou cortar a primeira pra ficar... Ah, você usa um cortador. Só a primeira. Tá. Pra ficar como se fosse uma florzinha. O centro. Ela é escurinha, né, gente? Mas fica tão bonito. Fica mesmo. Ó, então eu vou botar aqui e eu vou cortar. Vou pegar os mais amarelinhos, ó. Esse tá mais escurinho, porque dentro de coisa vem variedade. Ó, corta em compridinho, use os do centro. As da lateral você come. Não é difícil. Eu adoro quando me perguntam, o que você faz com o que sobra? Como? Como? Pronto, gente, não complica. Ó, e daí você vai encaixando eles aqui, ó, entre um e outro, ó. Ai, um charme. Uma coisa simples, mas assim, fica um aspecto tão bonito. Imagine
Você fazer isso para sua irmã, para sua mãe, para seus pais, no almoço de domingo gostoso. Não, super bonita. Com- E fresca. Muito leve. A ideia era a gente trazer, que a gente está passando por dias muito quentes, né, gente? Trazer uma sobremesa refrescante. Ah, e a pergunta da Eliana é bem legal. Dá pra usar essa massa pra preparar os salgados também? Nunca fiz. Ela pode testar. Nunca fiz para preparar os salgados. Talvez no estilo de uma quiche. É, porque agora que você elogiou tanto a massa... A massa é O ótima. pessoal tá querendo saber se é pra fazer de limão, de morango, dá tudo, isso gente. dá. Nos doces dá. Nunca testei para salgado. Para, por exemplo, a quiche eu uso uma outra, bem parecida, mas não é exatamente a mesma proporção. E temos nossa torta. Podemos cortar? Podemos, Pro pessoal vamos? de casa ver essa textura toda? Vamos cortar que tá geladinha? Vamos, com certeza. Daí, gente, levem a geladeira 4 horinhas para ele ficar todos os ingredientes bem compactados. Mas olha, é super fácil Olha. sair, ó. E Ó, que douradinha belezinha. do jeito que tem que ser. Linda massa, gente. Vocês vão gostar muito. A gente vai cortar essa mesmo, né? Que tava na geladeira? A da geladeira. Ó, essa aqui quase caiu, quase me deu um baile. É pra trazer mais emoção. Deixa eu pegar um prato pra você aqui. Você sabe que a primeira vez que eu vim no programa, a torta não saía da forma, né? Eu admiro demais vocês. Cozinhar ao vivo é uma missão. Ó, gente, eu vou Deixa eu pegar a cortar a faca. gelada, tá? Essa aqui acabou de fazer, tem que sempre esperar um perfeito. pouquinho, tá Qual bom? que você vai cortar? Tá na geladeira? Ou é aquela? Ah, é aquela, pronto. Essa tava na geladeira, vou cortar essa aqui. Tá ótimo. Ó. Uau, que massa linda. Agora levanta devagarinho, ó, pro pessoal Tchan, de tchan, casa tchan. ver o recheio e aplaudir. Não Parabéns. tem como não ser fresco isso, Não, né? não tem mesmo. Linda demais. Vamos cortar a torta pra todo mundo, enquanto a Rê dá um recado de... Agora, se o pêssego só com creme de leite em cima já é espetacular, imagina em forma de torta. Oi, meu amor. Tudo bem, linda? Tudo. Corre que tá lindo, Rê. Linda, meu Deus. E fica firme, né? É, bem oi, firme. Ele tá na mesa com a gente. Delícia! Desculpa. Vamos comer, então? Vamos! se Vamos vamos, cortar bora. primeiro, ó. Ela não desmonta, isso que eu achei muito legal. Olha, Fica um corte bonito, né? fica muito bonito. E você fez pequenininha também, né? Fiz as mini, você viu que charmoso? Bonitinho. Não, e que creme macio, que delícia que tem que ser. Não falei que é... Nossa! E é doce na medida. Muito bom, muito E bom. refrescante, né? Porque o Super. creme de nata, realmente, ele é mais neutro, né? Ele traz uma textura gostosa, mas ele não é tão doce. Não é tão Gente, doce. que torta chique. Nossa, ela tá muito gostosa demais. Mas a dela Não não é esperava pouco, não. menos. Nossa, tá muito boa. Ela é muito chique. E essa Elegante, massa né? realmente A massa é boa, né? é uma grande massa coringa. Massa coringa. Essa Ganhamos massa... uma receita e tanto. Nossa, mas tá muito bom. Nossa, tá mesmo? Você Verdade. gostou? Nossa, é pra um diabético eu tô quase morrendo. Está aprovado? Aprovadíssimo, gente. A gente fica até Muito sem bom. fala, né? Eu não consigo falar. Quando tá bom, você não fala, né? Ô, parece até mentira, né? Sério. Parece. Olha minha mão. Para, eu quero consulta já. Quero consulta. E depois de tantos elogios, já vou aproveitar e passar o contato pra você, né? Que é @CeliRigazzi. Rigazzi com 2 Zs. @CeliRigazzi. E apresente essa mesa pra gente, por favor, que estamos aqui namorando. E já vou dedurar que a tia pegou um docinho de chocolate. Pegou Não um acredito. maltinho. E já colocou no prato dela. Tá certíssima. Que é esse aqui, ó. Ele é de ovo maltine e é uma esfera, é isso? É uma esfera Que de bonitinho, chocolate com um toquezinho de folhas de ouro. E dentro é um ovo maltine crocante. É uma delícia esse Cara, doce. vou nem Olha comer, que vai vender. bonito. Vou vender, ótimo. O meu abriu, dá pra ver direitinho. Nossa, ó, e como que faz essa calor. casquinha tão bonita assim? No Que saco de bacana. confeitar. Ai, você faz um por um, assim, Um no por um. fiozinho. Totalmente artesanal. Ai, que trabalho. Coisa, hein? É bom, hein? Vou ter que comer. Daí temos a tortinha, a mini tortinha, como se fosse a grande de pêssego que eu fiz. Linda. Daí temos o boníssimo, que é creme de avelã com avelãs, que é esse aqui. Tá. O Romeu e Julieta. Olha que E mimo trouxe esse. o blueberry. Esse Romeu e Julieta tá muito bonitinho. Ele é um coração, ó. Apaixonado. Eu quero comer as outras que coisas, mas eu não tô belezinha. conseguindo largar Tirar essa ele daqui, torta. ó. Tá Olha muito que boa. bonito. Tá muito boa. Não dá. Essa torta é... Meu pai, não dá pra deixar. Não lembra o sabor de infância? Gente, Nossa, esse Romeu e Julieta bom tá demais. muito lindo. Tá muito lindo. Quer um, tia?
Quer? Tentei fazer um charme, mas não consegui. É. E a Camelinha, né, que me ofereceu, não dá pra dizer não, Ô, né? tia. E essa torta você já faz tempo? Eu criei pro programa. Não acredito. Que honra. Eu criei pro programa porque a gente queria uma torta que fosse fresca, uma torta que fosse fácil e que fosse assim, então, a massa eu já... As umas tortas que eu já faço. O creme eu uso em outras receitas, mas eu fiz uma junção de coisas que a gente já está habituado a fazer e ficou uma delícia. Nossa, com o ficou- gostoso, ficou maravilhoso. Não tem como ficar Ô, ruim. Célia, Ficou você uma delícia. volta logo pra gente poder fazer atendimento, que a turma ficou com muita Ai, vontade. queremos muito. Ela é ótima, né? Prometo. Prometido? Prometido. E tem que ser logo. A Logo, turma logo. tá, Aí, o pessoal, logo. Tá, prometo, prometo. a turma tá ansiosa pra você ler as mãos. É um assunto muito Da turma de casa. interessante, Não né? tem como, né? Não tem como. Eu vi que você ficou ali, ó, só tentando Não, eu identificar. fiquei... E é difícil sozinho mesmo. A gente Não. não acha todas as linhas, né? Não, mas é uma coisa interessante falar que é uma retração, porque como você olha assim, você não consegue ver. O quirólogo, ele lê o contrário, ele lê dos dedos, né? Então é isso, é só isso. Se você colocar as mãos numa foto, se você carimbar as mãos como era a técnica no início, você consegue. Faz todo sentido, tem que Que ler de ponta bacana. cabeça. Por Exato. isso que a gente não É. acha as coisas. Por isso que a gente não acha. É verdade, muda agora tudo, eu né? entendi. Muda tudo. Ó, tem muita gente perguntando o arroba da Célia. Mais uma vez, eu vou passar então pra você de casa. Arroba Instituto Célia Siqueira, _oficial, tá bom? E é isso, por hoje acabou, turma.